Bom dia, meu nome é Maria Vitória, nós somos a turma do 7º ano e falaremos sobre as artes antigas. Artes antigas são a da Grécia, a da Roma e o do Egito. E eu vou falar sobre a arte egípcia. A arte egípcia, ela é uma das mais fluentes do mundo, manifesta em diversas formas, como pinturas, esculturas, arquiteturas e artes decorativas. Ela é profundamente ligada na religiosidade e na crença da vida após a morte. Agora eu vou passar. Bom dia, meu nome é Elisa e eu vou falar um pouco sobre as pinturas egípcias. A pintura egípcia era simbólica e religiosa, usada em tumbas e templos. As figuras eram representadas de forma rígida, corpo de lado e rosto de frente. As figuras, as cores eram vibrantes, muito vivas e demoravam muito. Mostravam deuses faraós e as cenas do cotidiano de antigamente. Bom dia, meu nome é Pedro, eu vou falar sobre a arquitetura egípcia. A arquitetura egípcia foi caracterizada por sua monumentalidade e grandiosidade, e com suas construções como as pirâmides. Bom, as pirâmides foram criadas na região de Gizé em homenagem a 3 grandes faraós, Miquerinos, Quefren e Queops, e hoje em dia é patrimônio da humanidade. Templos e túmulos foram projetados para durar para sempre. Olá, bom dia, meu nome é Luísa e hoje eu vou falar sobre a arte decorativa. A arte decorativa do Egito Antigo era cheia de símbolos e cores. Eles enfeitavam templos, tumbas e objetos com desenhos que representavam deuses, faraós e a vida após-morte. Tudo era feito com muito cuidado, pois tinha significado religioso. Então, o princípio que a gente identificou foi a soberania, pois no Egito os faraós e os gatos eram muito soberanos. Bom dia, meu nome é Sofia e eu e meu grupo vamos falar sobre a arte e a cultura grega. A arte e a cultura grega são uma das mais antigas e influentes do Ocidente, mas tendo em grande destaque as suas pinturas, cerâmicas, arquitetura, escultura e literatura. Agora eu irei passar para os meus outros colegas falar. A escultura grega foi uma das mais importantes manifestações artísticas e inspirou de maneira significativa a arte ocidental. Sabe-se que as primeiras obras escultóricas surgiram entre os séculos 8 e 6 a.C. e evoluíram durante muito tempo. A arte grega tem 4 períodos, sendo eles o período geométrico, período clássico, período arcaico e período helenístico. O período geométrico se distingue pelas formas geométricas e a dependência delas para o uso da criação de realismo, pessoas e animais. Já o período arcaico foi o período em que a civilização grega começou a desenvolver técnicas de contato derivadas de outras civilizações antigas, como o Egito e o Oriente. Já o período helenístico é a representação da dor, da violência e as coisas de realismo, nudismo, assim mesmo. Bom dia, meu nome é Alice Cabral e eu vou falar um pouco sobre arquitetura. A arquitetura da arte grega se destaca pela sua simetria, proporção e beleza. Os gregos criaram 3 tipos de colunas, os dóricos, os jônicos e coríntios. Seus templos, como o Paternão, eram feitos para homenagear os deuses e é referência até hoje pela sua simetria, pela sua perfeição e equilíbrio. Bom dia, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre a cerâmica grega. Bom, a cerâmica grega era muito usada no dia a dia e também em rituais. E vários desses vasos eram decorados com figuras negras e figuras vermelhas. Além disso, além de muito importantes, essas figuras eram muito usadas como características da cultura e da arte da Grécia Antiga. A literatura grega era uma das mais antigas e influentes do Ocidente. Com origens no século VIII, foi dividida em 3 fases principais. Época arcaica, séculos 8 ao século 6 a.C. Destacam-se as poesias de Sófocles, Eurípides e Esquilo, com mitologia e heroísmo. Época clássica. Destacam-se as poesias de Aristófanes, com comédia. Não podemos deixar de falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, que também foram desse tempo, que tiveram grande influência na filosofia. Chegando na época helenística, do século III ao século I a.C., tivemos grande diversidade, mais focadas em ética e vida cotidiana.
Eu e meu grupo identificamos a individualidade, porque a Grécia e a cultura grega eram muito diferentes de outras culturas, como, por exemplo, as suas esculturas, que valorizavam o corpo humano, a sua cerâmica, que realmente inovava para o que tinha naquela época, e entre outras. Obrigada, essa foi a nossa apresentação. Oi gente, bom dia, eu sou a Emanuele e hoje eu e o meu grupo falaremos sobre a arte romana. A arte romana foi criada durante o período da República e do Império Romano, século 8 a.C. ao século 4 d.C. É um conjunto vasto e influente que abrange a arquitetura, pintura, escultura, mosaicos e outros meios artísticos. Essa arte é caracterizada pela combinação de influências gregas e etruscas, com o uso de técnicas e estilos próprios. Agora passarei a fala para minha colega, dando continuação. Bom dia, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar sobre a arte romana. A arte romana é o jeito como os romanos faziam construções, esculturas e pinturas há muito, muito tempo, quando ainda existia o Império Romano. Eles gostavam de fazer tudo bem grande e bonito, como templos, estátuas, fontes e até arenas onde aconteciam espetáculos. Eles aprenderam muito com os gregos, mas também criaram coisas novas, como o uso do cimento e dos arcos. As esculturas romanas pareciam pessoas de verdade, com vários detalhes. Eles usavam a arte para mostrar como seus líderes eram poderosos e como o império era importante. Por isso, a gente vê muitas esculturas hoje em dia. Bom dia, meu nome é Alice Mota e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as esculturas romanas. Bom, diferente dos gregos, que idealizavam a beleza, os romanos focavam muito no realismo, como as cicatrizes, as rugas e as imperfeições. Essas esculturas eram usadas politicamente para a representação de figuras importantes, como imperadores e pessoas importantes. Na maioria dessas representações, o modelo usado era os bustos, como esse que vocês podem ver, que eram pequenas esculturas que somente mostravam metade do corpo. Os materiais geralmente usados eram o mármore, o bronze e a terra. Agora estarei passando para o meu colega. Bom dia, eu sou Eduardo e aprofundarei o conhecimento de vocês sobre a arquitetura romana. As principais características da arquitetura romana eram o uso do arco da bobada, o cimento desenvolvido por eles, simetria e ordem e monumentalidade. Os romanos dominaram o uso do arco e da bobada, o que permitiam construções maiores e mais resistentes. Por exemplo, o cimento que eles desenvolveram foi uma grande inovação, porque isso permitia construções maiores, mas também mais maleáveis, o que diversificavam os tipos de construções. Simetria e ordem foram influenciadas pelos gregos, principalmente pelos dóricos e pelos jônicos. Mas os romanos também acrescentaram um toque do gosto deles, o que eles achavam que seria mais legal. A monumentalidade pode ser observada pela forma como os romanos criavam suas edificações. Por exemplo, o Coliseu, que é chamado de Anfiteatro Flaviano, era uma arena de lutas que tinha como objetivo entreter o povo. Também as construções podiam ter significados mais para utilidade, como o aqueduto de Segóvia, que foi desenvolvido pelos romanos. Os romanos também criavam construções para demonstrar vitória, com os chamados arcos dos troféus. Esse, por exemplo, é o arco de Tito. O legado dos romanos foram diversos, mas principalmente eles mudaram os formatos da igreja, da construção da igreja como são até hoje. Eles tiveram contribuições para o período neoclássico. Eles contribuíram para a engenharia civil, com diferentes tipos de construções para ponte, casas e estradas. E o princípio que eu identifiquei foi semeadura e colheita, pois os romanos, quando tomaram a decisão de invadir a Grécia e dominaram, criaram uma nova arquitetura que, através dos anos, fez diferença para a arquitetura moderna. E esse foi o trabalho do nosso grupo. Muito obrigada pelo seu tempo.